Olá, amigos. Espero que todos estejam bem. É mais uma vez uma alegria estarmos juntos. Peço licença a cada um para estar em vossos lares para esse bate-papo que iremos ter. Bem, palestra anterior, quase sempre é desse jeito. A minha palestra vem na sequência da palestra do Rafael. Muito bom. Rafa falou conosco a respeito de, vou ler aqui, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Estamos lá no livro dos espíritos. Como sabemos, esse livro, perguntas e respostas. A mim me cabe o tema logo na sequência desse que o Rafa trouxe para gente, sendo assim, não é uma pergunta e uma resposta, ele é o ensaio teórico sobre as sensações nos espíritos. Ou seja, Kardec dá uma compilada em tudo isso que o Rafa falou conosco na palestra anterior, né? Então, cabe aqui mais algumas considerações, né, que Kardec fez acerca dessas perguntas anteriores que o Rafa nos explicou tão bem. Eu vou começar da seguinte maneira. O início desse trecho, né, que é o 257, vou ler para gente. O corpo é o instrumento da dor. Se não é a sua causa primeira, é pelo menos a imediata. E aí vem legal. A alma tem a percepção desta dor. E essa percepção é o efeito. Ok? E aí agora, eu vou fazer a leitura do último parágrafo de todas essas considerações que Kardec fez. Olha que legal. E aí nós vamos voltar no meio da explicação toda. Interpelamos sobre o assunto, esse que a gente mencionou, que o Rafa descreveu para a gente, a milhares de espíritos pertencentes a todas as classes sociais. Mais uma vez, Kardec, muito meticuloso em tudo que ele fez para a codificação, olha que interessante, todas as classes sociais, a todas as posições. Estudamo-los em todos os períodos da vida espírita, desde o instante em que deixaram o corpo. Seguimos-los passo a passo na vida de além-túmulo, para observar as modificações que neles se operavam, nas suas ideias, nas suas sensações. E a esse respeito, os homens vulgares não foram os que nos forneceram menos preciosos elementos de estudo. Vimos sempre que os sofrimentos estão em relação com a conduta, da qual sofrem as consequências. Olha, gente, aqui, ó, que explicação muito legal. De novo, vimos sempre que os sofrimentos estão em relação com a conduta, da qual sofrem as consequências. E que essa nova existência é uma fonte de felicidade inefável para aqueles que tomaram o bom caminho. De onde se segue que os que sofrem é porque assim quiseram. A gente frisa isso de montão, né? E esquece que é assim. A gente faz errado conosco e depois sofre as consequências do que nós mesmos fizemos a nós. E só terminando, né? É porque assim quiseram e só devem queixar-se de quem? De si mesmos, tanto no outro mundo quanto nesse. É o final dessas considerações que Kardec fez, e claramente isso aqui ele ouviu de alguém do lado de lá, certo? E trouxe para a gente. Então vamos lá. O Rafa falava a respeito disso tudo para a gente, né? Sobre se o espírito sente dor, sente frio, não sente frio. Bom, alma, depois de espírito, né? Alma quando encarnado e espírito, não sente dor. Atravessa o fogo, atravessa a parede. Se sentisse dor, como que ele atravessaria uma parede? Né? Mas o que fica é a impressão. O que fica é o que ele sentiu quando encarnado. E quando encarnado, como que essa impressão chegou lá no espírito? Vamos lembrar? Matéria, perispírito, espírito. Né? A transmissão, né, da sensação, das impressões,
da matéria, que é quem sente, para o espírito, que é quem de fato vai gravar, é através do perispírito. E aí a gente vai falar mais uma vez sobre perispírito, lembrando que ele é formado do quê? De uma matéria pertinente ao mundo aonde a gente está encarnado, né? Ao mundo onde a gente está encarnando, né? Então, o perispírito, ele vai se depurando, ele vai se eterizando cada vez mais que nós subimos aqueles degraus dos quais já falamos à medida que a gente vai elevando o nosso padrão moral, né, e vai trocando de mundos naquela escalada que já mencionamos, né, que vem do mundinho aqui de baixo, nós estamos no segundo, de baixo para cima, até chegar lá na angelitude. E à medida que isso vai acontecendo, o perispírito depura. O que significa, então, né, neste ensaio que Kardec nos mostra, que mesmo desencarnado, temos o perispírito, e ele é tanto mais, eu vou usar o termo grosseiro, né, quanto aonde a gente está encarnando. Ou seja, é um espírito ainda, um perispírito ainda bem ligado à matéria. Não é matéria como essa, mas ainda é perto da matéria que a gente vai ter lá quando anjo, ainda é bem grosseiro. Então, esta vibração que ainda temos, né, por ter este tipo de perispírito, nos deixa ainda bastante ligados à matéria. E isso faz com que, né, essas sensações que tivemos ainda encarnados, se eu vou usar o termo, reverberam ainda lá, né, no espírito, trazendo essa impressão de que sinto dor, de que sinto frio, né? E sendo que isso não existe, porque a gente não tem mais os órgãos, como o Rafa nos disse. Mas e aí não tem o órgão e sente como um todo, porque aquilo está gravado aonde? Na mente. Porque quem tem as impressões é a mente, o perispírito é só o veículo, tá? Querem ver? Aqui a gente tem um trecho que fala pra gente. Perispírito é o liame que nos une ao espírito, que une o espírito à matéria. É tomado no meio ambiente do fluido universal. Contém o mesmo tempo eletricidade, fluido magnético e até um certo ponto a própria energia da matéria inerte. Poderíamos dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual. Então, de novo, uma vez a gente ainda tendo esse perispírito mais pesadão, dá essa impressão de que a gente tem essas dores. Muitas vezes a gente ouve, né, a dor é só moral, né, porque daí você começa a ter uma certa consciência de todas as, com perdão da palavra, besteiras que fizemos, e aí aquela dor ela é moral. Não apenas. Muitas vezes ele está achando que está sentindo aquela dor. A gente vê relatos aqui mesmo, a gente tem de espírito falando que está sentindo os vermes comendo, né, depois que ele está lá no caixão, debaixo da terra. Como que ele vai ter essa sensação do verme comendo a carne dele, que nem é mais dele? Ou seja, é uma impressão, e não é nem nada que ele tenha sentido quando vivo, porque eu espero que não, né? Que não tenha nenhum verme comido quando vivo, mas ele tem a impressão de que aquilo dói, de que aquilo fere, né? Mas isso é como se fosse um sentimento, não um sentido. É algo que está dentro ainda do mental, por conta do grau evolutivo que a gente tem. À medida que a gente vai elevando, percebe? Nosso perispírito depurando, em razão de uma elevação moral, tudo vai acontecendo junto. Lá em cima, essas sensações deixam de existir. Tanto porque menos, vamos dizer assim, menos perispírito, mas também por muito mais consciência, né, que a gente atingiu. E aí, essas sensações acabam sendo não sentidas, não
percebidas ou até mesmo não formatadas dentro do nosso mental, já sendo apenas espírito. Um outro trechinho fala assim: sabemos que o espírito tem percepção, sensação, audição, visão e que essas faculdades são atributos de todo o seu ser e não apenas de certos órgãos, como nos homens, nós. Mas ainda, uma vez, de que forma? É a pergunta. Isso é o que não sabemos. Os próprios espíritos não podem explicar-nos, porque a nossa linguagem não foi feita para exprimir ideias que não possuímos. Isso aqui muitas vezes a gente encontra aqui nos livros da codificação. Ou seja, os espíritos têm certa dificuldade de nos transmitir algumas informações porque a gente não tem nem vocabulário para entender algo que a gente não consegue imaginar. Então, aqui ele menciona isso mais uma vez. Por isso, o título do que lemos hoje, Ensaio Teórico, porque foi o que a gente conseguiu entender, a gente lá atrás, Kardec, né, sobre essa sensação. Tá? Então, fechando o que Rafa disse e o que eu não posso dizer, tentei complementar, porque ele já disse tudo, mas destrinchando um pouquinho mais desse trecho, a gente fica aí com essa consciência de que, aí eu leio mais um trechinho, eu gosto de fazer essa parte, olha que legal. Já vimos que esses sofrimentos são resultado dos laços que ainda existem entre espírito e matéria. Que quanto mais ele estiver desligado da influência da matéria, mais desmaterializado, menos sensações penosas sofrerá. Ok? Falamos sobre. Depende dele afastar-se dessa influência, dele quem? Do encarnado. Certo? Desde esta vida, pois tem o livre-arbítrio e, por conseguinte, faculdade de escolha entre fazer e não fazer. Olha as nossas escolhas, gente. Que dome, as suas paixões animais, que não tenha ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, que não se deixe dominar pelo egoísmo, que purifique sua alma pelos bons sentimentos, que pratique o bem, que não dê às coisas deste mundo senão a importância que elas merecem. E então, mesmo sob o seu envoltório corpóreo, ou seja, ainda aqui, encarnado, já se terá purificado, desprendido da matéria, e quando o deixar, o corpo, não sofrerá mais que a influência. Os sofrimentos físicos, porque tiver passado, não lhe deixarão nenhuma lembrança penosa, porque ele não deu importância enorme, deu a devida apenas. Não lhe restará nenhuma impressão desagradável, porque estas não afetaram quem? O espírito, mas apenas o corpo, que ele sabe que é um veículo para aprendizado. Sentir-se-á feliz por ter se libertado, e a tranquilidade da sua consciência afastará de todo sofrimento moral. Muito bom, gente. Grande beijo em vossos corações. Estejam com a paz do Mestre. Tchau, tchau.